Eu sou o pastor Rolf Seifert e nós estamos continuando hoje nosso estudo sobre disciplina. Isso é uma pequena meditação, disciplina das crianças, onde nós visamos ajudar os pais no controle dos seus filhos, na edificação da vida dos seus filhos. Eu peço que você compartilhe esse vídeo também com seus amigos, para que possam participar disso. Nós, na semana passada, no último estudo, nós o terminamos com algumas orientações práticas para disciplinar, onde nós vimos vários detalhes pequenos, no entanto, muito importantes. E hoje nós vamos aos métodos da disciplina, que são três métodos de disciplina: o regulamento ou regulamentação, a imitação e a inspiração. O que é regulamento? O regulamento é muito importante principalmente nos primeiros anos de vida de uma criança, porque eles precisam ser implementados nesse tempo. Porque as exigências e as obrigações das crianças devem ser claros e compreensivos para a realidade dela. As crianças respeitam mais o castigo aplicado pelos pais do que repreensões e ameaças. E, em geral, o que acontece é que os pais ameaçam os filhos, ameaçam e não acontece nada. O resultado é que essas ameaças são palavras vazias e os pais perdem a autoridade sobre os filhos. O pai que não disciplina o seu filho por temer magoá-lo, veja bem, teme magoar a criança por um pouco de tempo, ele está cometendo uma injustiça para com o filho. Ele está sendo injusto. A palavra de Deus manda a gente disciplinar para que a criança seja ensinada. Ensina o menino no caminho que deve andar e depois não se desviará dele. Ele vai ter normas, ele vai ter princípios para seguir na vida. Às vezes os pais põem regulamentos confusos. Não pode acontecer. Outro ponto: crianças sem regulamentos, sem limites, se tornam confusas e infelizes, porque elas não sabem até onde podem ir. Então, o tratamento, por exemplo, por que a gente precisa fazer isso? Nós não devemos nos importar em magoar temporariamente nossos filhos com a disciplina. Uma perna quebrada, você consegue, por acaso, como eu vou dizer, aplicar um band-aid como curativo? Não. Você precisa ir ao médico e permitir que o médico, no seu tratamento, coloque aquela perna, aquele osso no lugar. Isso vai doer. Então, seria injusto você não levar o seu filho ao médico para tratar daquela perna, porque ele se tornaria um adulto aleijado. Então, nós precisamos fazer a coisa certa. Então, o regulamento, ele impõe limites. Envolve, então, regras claras para serem seguidas, inclusive castigo físico ou privação de privilégios. Coisas que são caras para as crianças. E o pai e a mãe precisam ficar bem firmes, sem caírem na chantagem da criança. Por outro lado, é preciso tomar cuidado com uma coisa chamada um amor sufocante, onde a criança é super protegida. Os pais querem manter seus filhos guardados, super protegidos, mantê-los sobre regras infantis, mesmo quando já adolescentes.
Isso não pode, porque isso impede o seu desenvolvimento, impede a sua independência e o amadurecimento. A maturidade, a disciplina tem muito a ver com a maturidade. Na medida que a gente for sábio no disciplinar a criança, ela vai se tornando também madura, ela vai amadurecendo com uma vida saudável. O segundo ponto, o segundo método é a imitação. Toda criancinha é olhos e ouvidos. Os sentidos estão abertos para aprender. Tudo que está perante ela, ela vai aprender. Ela absorve como uma esponja. Ela reage às pessoas que a rodeiam. E nesse aspecto, nesse contexto, o sentido de certo e errado dos pais tem total influência sobre ela. Ou seja, se para os pais é certo mentir, ela vai aprender a mentir. Esse é um exemplo. Se os pais não se importam em mentirem, em serem desonestos, estão transmitindo esta carga para a criança. Ela vai absorver isso. Se os pais dizem que a mentira é inadmissível e vivem isso na sua vida, essa criança vai estar crescendo em caráter e temor de Deus. No temor de Deus, ela vai evitar a mentira na sua vida. A verdade é que criarmos filhos disciplinados exige de nós pais sermos disciplinados em primeiro lugar. Porque nós somos o exemplo. Porque o exemplo, meu amado, fala mais alto do que palavras. Há muitos pais que dizem, olha filho, escuta o que eu estou te falando, escuta porque se você escutar, você vai se dar bem. Só que o pai, ou a mãe, sequer pratica aquilo que fala para a criança. Então, essa palavra não vale nada para a criança. Pelo contrário, porque os nossos filhos, os filhos imitam os pais, tanto nas qualidades, quanto nos defeitos. Veja bem, criança imita as qualidades ou os defeitos dos pais. Por isso você às vezes vê uma criança cometendo as mesmas coisas negativas que os seus pais cometiam. A criança é crítica, vai olhar para o pai é crítico. E assim por diante. Eles tendem a se comportar como os pais. E o terceiro é a inspiração. É a influência de você, pai, sobre os seus filhos, sem abrir a boca, mas com o seu comportamento. É a sua influência sobre os filhos quando eles observam você, observam a sua postura, observam como você vive, sua vida espiritual, sua comunhão com Deus. Eles vão procurar, eles vão se sentir inspirados a viverem assim. Outra coisa, os pais, pai e mãe, os pais que se amam e transparecem esta felicidade, esse amor no relacionamento, demonstrando isto constantemente, criam filhos contentes e com bom comportamento em geral. Como é importante você saber se relacionar com sua esposa, com seu marido, diante dos seus filhos. E como é poderosa essa influência, como é poderoso esse relacionamento saudável de amor no lar. Bem, vamos agora, para terminar, vejamos alguns princípios publicados no livro Ouse Disciplinar, do Dr. Dobson. O controle adequado da criança pode ser feito através de bom senso, envolvendo 5 elementos-chave. O primeiro, desenvolver o respeito pelos pais. Isso a criança precisa. Os pais precisam ser respeitados.
E isso não é por causa do ego dos pais, do seu egocentrismo, do egoísmo, mas porque o relacionamento pais-filhos é a base de todos os relacionamentos futuros. Essa maneira em que vocês se relacionam em casa, os seus filhos se relacionam com você em casa, é a base para o futuro. Se você quiser que seus filhos passem a viver os seus valores, aceitem os teus valores na adolescência, então eles precisam merecer o seu exemplo e respeito na infância. Eles precisam respeitar você. Eles precisam ser respeitados por você. E na medida que você respeita, eles o respeitarão. E isso é conquistado. Isso tem reflexos diretos também sobre uma vida de fé, sobre uma vida com Deus. Se pais não merecerem o respeito, então o Deus e a moral dos pais também não são dignos de serem respeitados. Veja bem, se você não merece respeito, ele vai transferir isto para Deus. Em questão de disciplina também, é importante que o pai determine primeiro se o ato indesejável representa um desafio à autoridade. Há atos indesejáveis que são involuntários, que acontecem, mas há atos indesejáveis que são verdadeiros desafios à autoridade dos pais. Então, nesses casos, quando a autoridade está sendo questionada, os pais precisam ser firmes com a criança. Precisam manter-se firmes. Por exemplo, a criança desafia, não faço. Você deu uma ordem e diz, não, eu não faço. Ou, cala a boca você. Você, filho, fica quieto você. Olha só, isso diz respeito à autoridade, desafio à autoridade e tantas outras situações. Esse é o momento, meu amado, da disciplina firme em que você estabelece limites claros. Tem que ser muito firme para que isso seja quebrado, para que a serviço seja quebrado, para que esse orgulho da criança seja quebrado. E quebrantado, Deus faz isso conosco também. É o momento em que a criança vai sentir a seriedade ou não dos valores que você prega e dos valores e a seriedade das suas ordens. Aquela palavra que você deu é séria. Então, você vai viver isso. Na verdade, meu querido, toda criança quer ser controlada, porque significa que ela vai ter parâmetros, ela vai ter limites para a sua vida. Isso gera segurança para ela. Os pais precisam fazer a sua parte sem terem medo de errar. Peçam sabedoria a Deus. E seja sensível. Seu filho será grandemente abençoado. A palavra de Deus diz, não irritem vossos filhos. E às vezes a gente os irrita. Quando você percebe que irritou, vai lá e peça perdão. Em segundo lugar, segundo elemento, reconhecer que a comunicação no geral melhora depois do castigo. Ou seja, após a crise emocional, naturalmente a criança quer expressar amor para com os pais. Ela quer se achegar a você. Então, abra os braços, acolha, achegue-se a ela, aceita de braços abertos. Abraça, beija seu filho. Porque é o momento em que caiu toda aquela barreira. E ele então vem para você. Em terceiro lugar, há um controle sem implicância. Controle seus filhos. Muitos pais são implicantes, eles implicam com tudo, são crica. Sabe o que é pai cri-cri? Pega no pé o tempo todo. Evite isso.
porque isso irrita o seu filho. O controle deve servir para orientar honestamente e não para manipular. Controle é orientação, sem implicância. O que é isso? Filho, olha, quero orientar você, faz assim, assim, assado, vai dar tudo certo. Agora, se ele estiver fazendo algo e você o tempo todo, assim não, daquele jeito não, para com isso, o que você vai fazer? Você vai irritar. Então, é muito importante, não implique com o seu filho. Quarto lugar, não sature seu filho com materialismo. Excesso de materialismo diminui toda a alegria de receber. Criança que ganha presente demais, que ganha tudo que quer, não dá valor. A privação temporária, o dizer, filho, agora não é hora de nós comprarmos isso, ou esse presente, quem sabe mais lá na frente, eu não posso te prometer. Então, essa privação temporária colabora para a valorização do que ele vai receber. E vai valorizar também aquilo que ele tem. Parece muito estranho, né? Mas quando a gente dá tudo que pensa e que a criança quer, a gente rouba dela o prazer de receber um presente, a alegria de receber um presente. Quando você dá coisas demais, ela não valoriza. Quando você dá tudo que ela pede, ela não valoriza. Então, cuidado com isso. E o quinto, evite os extremos no controle ou no amor. Ou seja, se um pai é duro demais, a criança sofre a humilhação do controle total. Ela é totalmente fechada. Ela é totalmente, como vamos dizer, ela fica sem liberdade. E ela passa a viver com medo. Ela passa a se sentir travada, incapaz de tomar as próprias decisões. Por quê? Ela tem medo de que se a decisão dela não agradar ao pai, a você, o pai vai chegar junto. Então, você já sabe. Por outro lado, a permissividade excessiva é uma tragédia, porque a criança imagina que tudo o que ela quer, tudo o que ela desejar, pode ser feito e deve ser feito, e ela deve receber. Onde for, em qualquer lugar. E o que acaba com isso desrespeitando as pessoas à sua volta, os mais próximos. E como eu já disse, na idade adulta, ela vai achar que todos lhe devem aquilo que ela quer, que ela deseja. Então, meus amados pais, sejamos sábios como pais, para que nós criemos filhos sábios, filhos tementes a Deus. Seja sábio, peça a orientação de Deus e nós estamos prontos para ajudá-lo se você assim o desejar. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, abençoa, Senhor, a vida desses pais que nos ouvem, que nos assistem, dando-lhes sabedoria, dando-lhes, Senhor, aquela tranquilidade singela da Tua presença. Nós te louvamos e nós te glorificamos, porque a Tua palavra é verdade e ela nos orienta. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, queridos, até o nosso próximo encontro, até o próximo estudo que virá aí. Agora, assim, terminamos com a questão da disciplina. Que Deus te abençoe.